Bem-vindos aqui ao Espaço Miguel Torga, nesta segunda sessão da 5 vezes Ciência às 5. E hoje temos a honra de poder contar com a presença do Dr. Elvira Fortunato e do professor também Rodrigo Martins. É uma honra tê-los aqui hoje. E só dizer que o Espaço Miguel, enquanto diretor do Espaço Miguel Torga, uma vez mais me apraz muito esta iniciativa. Exatamente no sentido em que disse na sessão anterior, porque acho que é importante que esta casa seja uma casa não apenas de produção de conhecimento, mas também de partilha de conhecimento, seja uma casa de ciência e uma casa de ciência aberta à comunidade e à comunidade educativa. Tenho muito gosto nisso, obviamente, do ponto de vista institucional e pessoal. É também um gosto enorme estar a trabalhar num agrupamento de escolas como a Morgado Mateus, que nos proporciona esta possibilidade. E queria apenas então dizer que a próxima hora e meia, seja de 1h15, seja o que for, os próximos momentos sejam exatamente de enriquecimento pessoal, de partilha de conhecimento. E queria pedir para, antes de me calar e passar a palavra ao diretor da escola, ao Dr. Ricardo Montes, o favor de desligarem os telemóveis, está bem? Obrigado a todos por terem vindo, espero que gostem. Até já. Ora bem, boa tarde a todos. Eu não sou bom de improviso como diretor deste espaço. Desejo-vos as boas-vindas ao Espaço Miguel Torga. É um espaço de excelência que nos abre portas sempre que é solicitado e é um parceiro privilegiado sem o qual muitas das nossas atividades não seriam passíveis de concretização. Sejam também bem-vindos a mais uma atividade do 5 vezes Ciência às 5, que é dinamizada pelo Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas de Morgado Mateus, do qual tenho imenso prazer de desempenhar atualmente as funções de diretor. Quero também deixar o agradecimento pelo empenho, pela dinâmica e pela vontade inesgotável dos colegas deste departamento em manter viva a chama da ciência na nossa cidade. Agradeço também aos palestrantes, Elvira Fortunato e Rodrigo Martins, investigadores de mérito amplamente reconhecido e que, resultado da sua disponibilidade, permitem que esta atividade, 5 vezes Ciência às 5, alimente aquela que é uma fase de maturidade que se pretendia para este ano letivo e que eleva o nome do nosso agrupamento enquanto referência de divulgação científica. Relativamente aos nossos palestrantes, muito haveria a dizer, e o currículo é muito extenso, e como o tempo não é limitado, eu vou deixar essa honra para a minha coordenadora do Departamento de Ciências Experimentais. Portanto, tenho a certeza que vão gostar da palestra, portanto, obrigado. Tenho a honra de apresentar a senhora professora doutora Elvira Fortunato, com a licenciatura em Engenharia dos Materiais, doutoramento nas áreas da microeletrónica e optoeletrónica, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, diretora do Laboratório Associado do Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação. Pioneira na investigação europeia sobre eletrónica transparente, nomeadamente transistores de película fina à base de semicondutores de óxido, demonstrando que estes materiais podem ser utilizados como verdadeiros semicondutores. É co-inventora do conceito de eletrónica de papel em todo o mundo, Paper é. Em 2008, ganhou uma bolsa avançada do Conselho Europeu de Investigação com o projeto Invisible e em 2018 recebeu a segunda bolsa na área dos materiais e aplicações multifuncionais. A sua equipa de investigação explora novas propriedades em materiais multifuncionais, avançados e sustentáveis,
incluindo óxidos, bem como novos materiais eletrónicos, incluindo métodos alternativos de deposição, com o principal objetivo de desenvolver tecnologias e dispositivos ecológicos a serem utilizados e explorados na área da eletrónica de superfície inteligente, flexível e adaptável. Pertence ao Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, desde 2014, conselheira científica principal do Grupo de Alto Nível para o Mecanismo de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia, entre 2016 e 2020. Coordena desde 2019 na Universidade Nova o projeto SPEAR, uma plataforma europeia de apoio e implementação de planos para a igualdade de género em instituições do ensino superior. Muito mais haveria para dizer, mas eu vou passar já a alguns prémios. Se eu fosse apresentar aqui o currículo como de facto a senhora professora doutora merece, eu iria estar aqui mais do tempo da palestra. Então vou abreviar e vou passar alguns prémios dentro de inúmeros que já recebeu. O Prémio Pessoa 2020, a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos 2020, atribuído pela Assembleia da República, o Prémio Horizonte Impact Award 2020, atribuído pela Comissão Europeia, o Prémio Internacional de Mulheres Engenheiras 2021, o Prémio de Liderança Feminina em Portugal 2021, no âmbito da Cimeira Global das Mulheres. Este prémio de cariz internacional visa distinguir mulheres em todo o mundo que se destacam em diversas áreas de atividade. Aqui só estão alguns dos mais recentes. E eu já tinha referido as duas bolsas que tinha também ganho, também já lhes tinha dado relevância. E agora um aspecto também muito interessante é que a senhora professora doutora Elvira Fortunato foi professora da nossa colega Paula Carvalho no mestrado de Gestão e Qualidade dos Materiais na disciplina de Tecnologias de Películas Finas. Temos então a honra e o prazer de ouvir a senhora professora doutora Elvira Fortunato. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É realmente um prazer estar aqui numa zona tão distante e se calhar tão perto ali do laboratório. É uma pena não poder ficar mais tempo. Eu estive aqui há 30 anos, aliás, na Universidade, na UTAD, num encontro nacional de Física, mas já há muito tempo. Mas espero voltar cá noutra altura. O tempo é pequenino, mas realmente a viagem foi fantástica. Nós às vezes pensamos que vir aqui atrás dos montes é tão longe, mas não. Temos boas estradas e fizemos, por acaso, quando se tem bons carros. Mas fez uma viagem muito agradável e de certeza que tenho que cá voltar com um bocadinho mais tempo. Agradecer muito. Aliás, tive há bocadinho o prazer de estar aqui com uma ex-aluna, a rever algumas dos acetatos das matérias que nós demos e a rever algumas coisas em 2000. Vou-vos agora falar, também não vos quero maçar, temos duas palestras, não vos quero também maçar muito com coisas muito maçadoras. Vou só iniciar um bocadinho já agora mostrar algumas das iniciativas da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente da Faculdade de Ciência e Tecnologia. A Universidade tem 9 escolas, 9 faculdades. Eu pertenço à Faculdade de Ciência e Tecnologia e nós temos agora aqui uma série de projetos que estão a ser desenvolvidos que eu também gostaria de partilhar convosco. E queria ir aqui só mostrar-vos um vídeo, se a internet deixar. We are wondering music.
committed the highest standards in education. Grounded in science and technology to solve the world's biggest problems. We are at the forefront of research, development, and innovation in the fields of science, technology, and engineering. Our community is filled with industry leaders. And we still have room to grow. On the largest campus of the country, the future happens every day. We are at the heart of the Innovation District. From Nova School of Science and Technology will be born a new way of living, based on knowledge and sustainability. Os nossos edifícios estão ali. A campus with no walls and no constraints. We will expand the research infrastructure to companies in buildings with all conditions. We will improve our space to better exchange ideas and knowledge. To better welcome our students. And revolutionize academic sports. A campus open to the community. To live. To work. To play. Nova School of Science and Technology, the heart of innovation. E pronto, isto é um plano a mais de 10 anos. De qualquer das maneiras, parte já está construída, mas ficam já desde já convidados, quando forem lá abaixo, a visitar os nossos laboratórios. Portanto, e para não demorar muito mais tempo, eu peço desculpa, é que tive que mudar aqui para um computador que não é o meu. E vou-vos falar hoje acima de tudo, de materiais convencionais para aplicação não convencionais. Portanto, como já foi dito, eu sou da área de Engenharia de Materiais, nós trabalhamos com materiais e, acima de tudo, temos que transformar os materiais em produtos, seja um circuito integrado, seja um biosensor, seja aquilo que for. Portanto, a sustentabilidade é qualquer coisa que esteve sempre em cima da mesa, hoje em dia está muito na moda. Aliás, temos durante estas 2 semanas, temos a COP26 a decorrer na Escócia. Acaba por ser um bocadinho paradigmático, que com todos estes problemas das alterações climáticas temos cerca de 200 jactos privados nos aeroportos da Escócia, mas portanto isso foi sempre uma preocupação do nosso laboratório, trabalhar com materiais abundantes, materiais não tóxicos e tecnologias amigas do ambiente, não poluentes. É evidente que o laboratório tem várias linhas de investigação, desde a área da eletrónica transparente, a eletrónica de papel, dispositivos eletroquímicos, biosensores e também nanoplasmónica, muito associada à conversão fotovoltaica. Eu hoje vou falar só um bocadinho da parte da eletrónica do papel, que talvez seja aquilo que nos tem colocado mais na ribalta em termos internacionais. Portanto, explicar só um bocadinho porque é que nós passámos a usar o papel, algumas propriedades da celulose, que é o constituinte do papel, algumas conclusões e depois também alguns casos futuros. Portanto, isto foi a estratégia que eu já referi no início. Portanto, nós temos que
trabalhar com materiais e processar materiais, portanto a sustentabilidade não é só ao nível dos materiais, mas é acima de tudo também com as tecnologias que são usadas. Como sabem, aliás, o meu colega vai falar também nisso mais à frente, nós temos hoje problema, há materiais que são finitos, portanto temos que reutilizar, temos que reciclar e acima de tudo a encontrar alternativas para alguns materiais que apresentam uma escassez muito elevada no planeta. Então o que é esta coisa da eletrónica transparente? Da eletrónica de papel, peço desculpa. Nós quando falamos em áreas que são relativamente novas, tentamos também ver o que é que já foi feito em termos de ciência, em termos de história de ciência, sobre aquilo que foi feito na área. E quando começámos a trabalhar na área do papel, realmente deparámos já em 1968, já há muitos anos, que nos Estados Unidos houve uma tentativa, já nesta altura, houve uma tentativa de utilizar o papel para aplicações da área da eletrónica. É evidente que o papel, neste caso, era usado exatamente como nós ainda hoje o usamos. O papel é um recipiente, é o suporte físico para a tinta ou para a grafite, só que em 68, muita da tecnologia que existe hoje, nomeadamente as nanotecnologias, tecnologias ter um papel importante na própria investigação que nós fazemos no laboratório. Então, para além disso, a área do papel eletrónico, sendo a celulose um material sustentável, sendo um material que pode ser reciclado, etc., com várias vantagens, um dos problemas que nós temos hoje em dia, para além daquele que está em cima da mesa, que são as alterações climáticas, toda a poluição e que acaba por estar relacionado com isso, é aquilo a que nós chamamos um lixo eletrónico. Hoje em dia ninguém recicla ou repara nada, portanto qualquer equipamento eletrónico não é reparado, é simplesmente substituído e isso não é reciclado, eventualmente parte economicamente não é, ou até mesmo ambientalmente não é vantajoso reciclar essas coisas, esses produtos de eletrónica, e aquilo que se faz é deslocalizar parte deste problema, que é feito para alguns países, e isto é um exemplo daquilo que é feito na Índia, na tentativa de se recuperar cobre de placas de circuito impresso. É evidente que isto não é sustentável e não é esta a melhor forma, se calhar, que nós temos, isto são torres de computadores, para reciclar estes materiais, para além de todos os problemas que isto também tem em termos de saúde pública. Portanto, é evidente que isto são telemóveis, que já ninguém utiliza, mas que contêm muitos elementos que são finitos e que não são reciclados. E isto aqui mostra um bocadinho, este gráfico mostra as rotas internacionais relacionadas com o lixo eletrónico. No fundo, o hemisfério norte, portanto os países mais desenvolvidos, acabam por deslocalizar, exportar este problema para países menos desenvolvidos, como seja o caso de países em África, a Índia ou mesmo a China. É evidente que isto não é solução, nem é sustentável, portanto daí que, aliás, aquilo que estará a acontecer durante estas 2 semanas com o COP26 esteja também muito relacionado com estas matérias. É evidente que ainda na senda do papel, a celulose é um material que existe em abundância, aliás é mesmo dito que hoje em dia falamos muito na economia circular, na bioeconomia, na utilização de materiais recicláveis, materiais de origem renovável, portanto somos bombardeados e nós também cientistas temos uma responsabilidade grande porque temos que de alguma forma arranjar soluções, métodos, materiais alternativos, soluções tecnológicas alternativas mais sustentáveis e que de alguma forma essas soluções e esses produtos possam passar para todos nós, para as indústrias e para todos nós. Então, se calhar a celulose acaba por ter aqui um papel importante, não em fazermos um microprocessador em papel, mas em algumas aplicações da eletrónica, inclusivamente aquelas em que a eletrónica convencional é proibida ou economicamente não é viável, ou mesmo porque não pode ser. Então a celulose, como já foi mencionado anteriormente, é um biopolímero extremamente abundante, ou seja, existe em abundância. A celulose que nós usamos, ela pode ser de origem vegetal, nós extraímos a celulose a partir da madeira, mas também há uma alternativa, nós também temos, eu já vou mostrar, há umas bactérias não patogénicas que também fabricam celulose. É um material que é flexível e para algumas aplicações hoje em dia na área da eletrónica flexível, muito nos wearables, em aplicações biomédicas, cada vez mais a utilização de eletrónica flexível é extremamente importante, não se parte, que também é uma vantagem,
O material tem um custo baixo, porque é abundante, é um material muito leve e para algumas aplicações o peso é extremamente importante. A tecnologia para fazer papel já vem desde os chineses, ela está muito bem estabelecida. Nós, felizmente, em Portugal, temos indústrias na área do papel de alta tecnologia, produzimos do melhor papel que há no mundo. Por exemplo, o papel de fotocópia é produzido naqueles rolos de processamento, desde a pasta até à folha de papel, com todas aquelas etapas a 100 km por hora, portanto, papel contínuo, portanto, a tecnologia existe e é boa. O papel é um material que tem boas propriedades dielétricas, ou seja, não há cabos elétricos de papel, portanto, o papel é um isolante, é um material isolante, existe em todo o sítio, seja países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, portanto, é um material, é uma matéria-prima de fácil acesso e, por último, é um material que pode ser reciclado. Então agora temos aqui duas imagens obtidas por microscopia eletrónica de varrimento. Do lado esquerdo temos um pedacinho de papel normal de fotocópia visto ao microscópio, temos ali uma rede de fibras de celulose tridimensional colocadas de forma aleatória, e é isso que confere ao papel boas propriedades mecânicas, e temos deste lado fibras de nanocelulose também muito similares. A única coisa que varia é a escala. Ali temos 100 micrómetros, aqui temos 100 nanómetros. Eu por vezes costumo dizer aos meus alunos, porque estamos a falar de nanocoisas, não se vêem, portanto as coisas micrométricas, o nosso cabelo tem 50 micrómetros, ainda é visível, portanto está quase nos limites da visão humana, mas coisas mais pequeninas, à nanoscala, desde levantada a menos 9 do metro, nós não conseguimos ver, temos que nos socorrer de equipamentos que permitam grandes ampliações, como sejam os microscópios eletrónicos. E só para terem uma ideia, que é aquilo que eu digo aos meus alunos e que também podem dizer aos vossos, esta escala do 10 a menos 9 é, se nós dividirmos o diâmetro de uma bola de ténis pelo diâmetro da Terra, temos 10 levantado a menos 9. Por isso dá-vos uma ideia das escalas, a bola de ténis e a Terra. Portanto, 10 a menos 9. Aqui temos dois exemplos de celuloses que são 100%, praticamente 100% celulose, a matéria-prima é a mesma, só que exatamente porque as suas estruturas são diferentes, as suas propriedades acabam por ser diferentes. Daí também a importância da nanotecnologia. Eu, por exemplo, trouxe-vos aqui alguns exemplos. Eu, se partir, imaginemos que eu consigo triturar um pedacinho de ouro, que é amarelo, à escala macro, e faço nanopartículas de ouro. E se as colocar numa solução de água, o ouro é vermelho, eu tenho uma solução vermelha. Isto é ouro em água. Exatamente porquê? Porque à nanoscala os materiais têm propriedades diferentes. O mesmo se passa aqui com o papel, com a celulose, a microcelulose e a nanocelulose. O caso do papel que nós usamos é opaco, portanto não é transparente. No caso da nanocelulose, temos aqui um gráfico de transmitância em função do comprimento de onda obtido num espectrofotómetro. O que podemos observar é que, por exemplo, uma folha de papel desta nanocelulose, com cerca de 40 micrómetros, tem cerca de, na gama do visível, entre os 400 e os 700 nanómetros, tem uma transmitância na casa dos 60%. Ou seja, ambos os materiais são celulose. Em termos ópticos, estou agora a falar das propriedades ópticas, um é opaco, outro é transparente. Exatamente porque à nanoscala as propriedades dos materiais são diferentes. E isto é o aspecto de uma folha de nanocelulose, lá está, que é tipo papel vegetal. Ela tem propriedade, em termos de propriedades ópticas, é transparente. E esta celulose é produzida por uma coisa que nós utilizamos frequentemente, que é o vinagre. Portanto, o vinagre que usamos para temperar as saladas e utilizar noutras confecções de cozinha, tem umas bactérias, que é a Acetobacter xylino. Portanto, basicamente o vinagre, como sabem, é ácido acético, daí o nome Acetobacter. E aqui temos uma bactéria do vinagre, que tem 1 micrómetro, ela varia, podem ter entre 5 a 10 micrómetros de comprimento, e estas bactérias do vinagre, elas funcionam como umas nanoextrusoras, portanto elas vão extrudindo, podem ver aqui esta ampliação desta parte, desta ponta da bactéria, ela vai extrudindo estes fios de nanocelulose e vai formando uma cadeia, uma película que dá origem àquelas folhas, depois de desidratadas,
etc. Portanto, é um papel transparente. Papel transparente exatamente porque as fibras são nanométricas, não há interação da luz visível com aquele material. Portanto, isto é uma alternativa B, portanto, podemos usar celulose de origem vegetal, extrair a celulose a partir da madeira, seja o convencional pinheiro ou eucalipto, mas podemos também ter celulose de origem bacteriana e também fazer aplicações na área da eletrónica, etc. Isto é uma colaboração que nós temos até com um professor na Universidade do Minho, que trabalha mais na otimização dos meios de cultura, ter meios de cultura que façam com que as bactérias sejam mais eficientes, etc. E um dia viu que nós trabalhávamos na área do papel para coisas sem ser escrita ou fotocópia e falou-nos destas membranas, destes papéis produzidos por estas bactérias. Isto é um material que é também muito usado, por exemplo, na cosmética, nas máscaras, agora até umas máscaras faciais que é de biocelulose, por exemplo, é utilizado para queimaduras como pensos, portanto pensos que hidratam a queimadura, mas como este material tem propriedades bactericidas, não há o desenvolvimento de bactérias, aí sim, patogénicas, e também é uma sobremesa muito apreciada na Tailândia, nas Filipinas, portanto no Japão, etc., que é usado na salada de frutas. Eu já comi várias vezes quando vamos lá comer este material, portanto podemos comê-lo, podemos fazer eletrónica, podemos fazer pensos, etc. Isto aqui é a diferença, ao passo que eu para usar a celulose de origem vegetal tenho que esperar até 10 anos, portanto um bocadinho mais de tempo, ao passo que se tiver uma solução específica à base de vinagre com estas bactérias, portanto para fazer uma membrana, uma folha com a espessura de uma folha de papel, eu espero 2 a 3 dias. Pronto, agora só algumas aplicações, alguns exemplos de trabalhos que nós temos desenvolvido no CENIMAT, na área do papel eletrónico. Portanto, em 2008 nós inventámos o transistor de papel, nunca ninguém tinha feito isto no mundo, portanto, e a história é o que é. Nós ainda hoje somos bombardeados por os e-papers, os e-books, em que há uma grande corrente e certa em substituir os jornais, os livros por equipamentos de eletrónica. Nós, como continuamos a utilizar o papel, a celulose, como material de eletrónica, mudamos o E da esquerda para a direita. Em vez de trabalharmos com e-paper, trabalhamos com paper ink. E basicamente o transistor de papel é muito simples, é como se eu fizesse uma fotocópia frente e verso. Eu agarrei numa folha de celulose, numa das faces tenho o material semicondutor, na outra tenho o material condutor. Este material tem que estar isolado eletricamente deste outro, portanto aqui funciona como dielétrico, isolante, e por outro lado tem uma função dupla, ou seja, é o próprio suporte físico destes materiais e funciona também como um componente, um material de eletrónica, que é um condensador, nestes transistores, que são os transistores que se chamam transistores de efeito de campo. Aqui isto é um exemplo, portanto estes transistores basicamente são transistores que nós chamamos que são como os interruptores, ou liga ou desliga, ou está aberto ou não está aberto, ou deixa passar corrente ou não deixa passar corrente. Temos aqui uma escala semi-logarítmica em que temos a variação da corrente em função da tensão que aplicamos na gate, basicamente são os interruptores. Mais tarde também fizemos estes mesmos transistores usando esta celulose produzida pelas bactérias e até têm um desempenho elétrico superior, lá está porque o material é perfeito, portanto tem menos contaminações. Por outro lado, a própria rugosidade, uma coisa é falar com microfibras, outra é nanofibras, elas, portanto a interface entre a superfície do papel e o material que nós depositamos, que é à base de óxidos, também tem menos defeitos e daí eles apresentarem um desempenho superior. Isto aqui, imaginem, se eu tiver uma nanofaca, uma faca e cortar a folha de papel, cortar o transistor de papel e analisar a secção transversal, posso ver os vários materiais que vou depositando para fazer o transistor de papel. E aqui esta camada verde é o semicondutor, que é um óxido, é à base de óxido de índio, óxido de gálio, índio e zinco. E já agora, para vos mostrar, estes óxidos que nós trabalhamos, com que nós usamos, isto aqui não passa publicidade, mas são cremes que nós conhecemos, os Alibuts, até os Lauroderms,
se virem, depois podem clicar isso, se nunca leram, a base destes produtos é óxido de zinco. Aliás, é também o que é usado nos protetores solares, porque este material é um material que funciona como um filtro, portanto ele absorve a radiação ultravioleta e nós, ao utilizarmos o protetor solar, portanto o material vai absorver o ultravioleta e impede que o ultravioleta chegue à pele. Portanto, nós usamos estes materiais para fazer esta eletrónica, estes transistores, PAR, e por outro lado, para além de serem de baixo custo, serem sustentáveis, etc., a quantidade de material que eu utilizo é mínima. Vejam, eu tenho aqui a escala 200 nanómetros. Vejam a quantidade, a espessura de material que está ali, é menos de 10 nanómetros, é praticamente nada. Portanto, ainda tem esta vantagem, é que eu utilizo muito pouco material. Aqui é evidente que os transistores não funcionam sozinhos, eles têm que ser ligados em circuitos integrados, exatamente, circuito integrado, como o nome indica, é a integração de vários componentes, transistores, condensadores, resistências, etc. Isto é exemplos de alguns circuitos integrados, algumas técnicas de fabrico também compatíveis com o papel, porque se eu estou a trabalhar com o material, nós no laboratório, aliás, estão todos convidados para visitar os nossos laboratórios, aqui a Mónica, já nós trabalhamos com a Mónica Bermudi já há muito tempo, ela conhece os nossos laboratórios, aqui a Paula conhece, mas estão completamente diferentes, porque passados 21 anos houve uma revolução grande, portanto tem que revisitar novamente os laboratórios e quem não conhece está convidado. E nós temos um laboratório na área do papel que é usamos as mesmas máquinas não da indústria do papel, mas da indústria gráfica. As máquinas de imprimir, as impressoras, as inkjets, isso tudo são máquinas compatíveis com a indústria gráfica do papel. Nós substituímos as tintas que são usadas para imprimir qualquer coisa, usamos isso para fazer eletrónico. Isto é um exemplo aqui de vários circuitos integrados feitos em papel, portanto, e já em larga escala, com protótipos semi-industriais. Portanto, temos que ter tecnologias também de baixo custo e compatíveis com a área do papel. Isto é a fotografia daquele exemplo que está ali. Nós, em 2016, nesta área, fomos finalistas todos os anos o Instituto Europeu de Patentes faz uma conferência e elege 3 finalistas na área das invenções. Em 2016 nós fomos finalistas, não ganhámos, mas só pelo facto de sermos finalistas já foi muito bom. Para além da eletrónica, propriamente dito, trabalhamos também na área das células fotovoltaicas, que convertem energia solar em energia elétrica. Temos o Tetra Solar, que é utilizar a própria embalagem do Tetra Pak, que já tem alumínio, e esse alumínio já funciona como um elétrodo para o resto da construção das células solares. E, por outro lado, esta eletrónica de papel tem que ser alimentada por qualquer coisa, temos que ter sempre uma fonte de energia, seja uma célula solar, seja depois até uma bateria também em papel, para acumular essa energia. Células em papel, normal, em células depositadas em celulose bacteriana, são flexíveis, hoje em dia extremamente importante e de peso muito baixo. Trabalhamos também na área dos biosensores, ou mais designados de testes rápidos de diagnóstico. É evidente que existem tecnologias muito caras que requerem técnicas de microeletrónica, de câmara limpa para serem processados. Nós tentamos explorar o papel em várias aplicações, não só na área da eletrónica, mas também em aplicações biomédicas. Aqui, impressoras normalíssimas, isto é uma impressora da Xerox, que tem a particularidade de, em vez de ter toner, tem cera, portanto a tinta é cera, que a base da cera é parafina. Nós depositamos aquilo que quisermos, sejam letras, sejam layout, depositamos a cera através da impressora. Se colocarmos o papel num prato de aquecimento, a cera difunde para o interior do papel e nós criamos barreiras hidrofóbicas no interior do papel, ou seja, temos canais, temos microfluidica no interior do papel. A cera, neste caso, é um material hidrofóbico, não repele a água, o papel gosta de água, portanto é hidrofílico. Aqui temos um exemplo de sensores para a área da glucose, ver se isto, não sei se funciona. Temos aqui o papel, aqui está todo impregnado por cera e só na zona onde o líquido vai andar é que não existe cera. Peço desculpa, que eu queria...
Temos aqui uma solução de glucose. A solução vai caminhar no canal que eu defini. Aqui temos umas enzimas que vão degradar a celulose. Temos depois uns indicadores de pH de cor, porque com a reação há variação do pH, e por indicação da cor nós temos sensores colorimétricos. Portanto, não precisamos de ter equipamentos na área da eletrónica para saber qual é o nível de concentração. Podemos usar a impressora tão logo para fazer o encapsulamento dos sensores de um lado e do outro, e aqui é, por exemplo, em função da cor, nós podemos determinar a concentração. Houve um trabalho, temos, por exemplo, uma aplicação, uma app que pode ser colocada num telemóvel, e em funções padrão, em função das curvas de calibração, nós podemos saber exatamente qual é o valor. Também, entretanto, desenvolvemos aquelas tirinhas que são usadas nos glucómetros, portanto, para inferir a glucose em papel, em vez de ter polímeros, porque hoje em dia também temos que utilizar polímeros, não podemos usar ou tentar reduzir ao máximo a utilização de plásticos de origem fóssil, e temos aqui outra coisa. Aqui há alguns dispositivos eletrocrómicos, na área também em papel, temos transistores que funcionam simultaneamente como transistor e como sensor de cor, e outras aplicações, portanto, para detectar bactérias. Ou seja, no fundo, assim resumidamente, aquilo que nós pretendemos é exatamente explorar não é um novo material, é um material já muito velho, mas usá-lo em aplicações completamente diferentes e até disruptivas, desde a área da eletrónica, para memórias, para sensores, para baterias, células solares, etc. Portanto, é evidente que todas estas aplicações têm muito impacto na área da saúde, na área, por exemplo, na água, na alimentação, embalagens inteligentes, etc., na internet das coisas, em que precisamos ter sensores de baixo custo que liguem tudo e que possam comunicar. E depois isto aqui é parte da equipa, já não são estes todos, isto é um teamwork, sempre, e temos esta máxima também no laboratório. Nós não queremos chegar depressa, preferimos chegar longe, vamos chegar um bocadinho devagar, mas preferimos chegar mais longe, em conjunto. E para além das pessoas, é evidente que temos tido, e tenho que fazer o agradecimento publicamente aos meios de financiamento que nos financiam, sejam os meios nacionais, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Portugal 2020, agora vamos ter o 2030, assim como o H2020 e, em particular, o Conselho Europeu de Investigação, o chamado ERCs. Pronto, temos aqui alguns exemplos, depois se quiserem no final das apresentações trouxemos um bocadinho do laboratório, como é a nanoscala, é transportável, para vos mostrar, e se tiverem alguma questão podem fazer agora ou depois do Rodrigo falar. Muito obrigada. No final tudo. Pode ser? Ok. Então agora passo. Eu vou só abrir aqui a apresentação. A próxima. E depois desta brilhante apresentação, temos a honra de apresentar o Sr. Professor Dr. Rodrigo Martins, licenciado em Engenharia Eletrónica, doutorado em Conversão Energética e Semicondutores, professor catedrático na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na especialidade de Materiais para Energia, Microeletrónica e Nanotecnologias. Presidente da Academia Europeia de Ciências, Presidente da União Internacional das Sociedades de Investigação de Materiais, membro do Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação, Presidente do Conselho Técnico Científico da Alma Science, fundador do Laboratório Colaborativo Alma Science, fundador e diretor do Centro de Excelência em Microeletrónica e Processos de Optoeletrónica da Uninova,
líder do grupo de materiais, optoeletrónica e nanotecnologias do Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa e seu subdiretor, editor-chefe da revista Discover Materials, e muito mais haveria para dizer também. Perito nas áreas de materiais funcionais avançados para aplicações eletrónicas e energéticas, nanotecnologias, microeletrónica, eletrónica transparente, sendo esta pioneira, e co-inventor da eletrónica de papel. Tem centenas de artigos publicados, é autor de vários livros, autor de imensos capítulos de livros e editor. Participou e coordenou dezenas e dezenas de projetos nacionais e estrangeiros. Recebeu mais de 18 prémios internacionais e nacionais e distinções por seu trabalho. Detém dezenas e dezenas de patentes relacionadas com semicondutores de óxido, eletrónica de papel, dispositivos energéticos, tecnologias de processamento, dispositivos eletrocromáticos, dispositivos de memória, tecnologia CMOS à base de óxido completo, fotodetectores, processamento de tinta, plataformas inteligentes de biodetecção, raios-x e fotodetectores. E também muito mais haveria para dizer, mas vamos então passar a palavra ao Sr. Professor Doutor Rodrigo Martins, com muita honra e muito prazer. Bem, antes de mais, queria agradecer à Paula e ao seu diretor o nos terem recebido, e nós é que temos a honra de estar aqui convosco e poder partilhar aquilo que nós pensamos saber e podemos dar. Aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é que nós estamos aqui com colegas e existe a responsabilidade da ciência e tecnologia para a equidade na prosperidade, porque é isso que nós queremos, ou seja, queremos ter mais conforto e bem-estar para as populações, e não há dúvida nenhuma que tudo isso se baseia no que é que a ciência nos pode dar. E é fazer alguma partilha desses casos que eu pretendo fazer. Bem, uma das coisas que a gente sabe, queremos o prazer, o conforto que a sociedade que se diz civilizada nos dá, mas a par desta mesma sociedade, viram pelas imagens que temos um outro mundo de pessoas que não têm qualquer recurso, não têm sanidade e buscam o mínimo para poderem sobreviver. Isso significa que nós temos um mundo que hoje em dia está perfeitamente desequilibrado e precisamos de acabar com essas desigualdades. A Elvira falou há bocado nas rotas, o lixo, aquilo que não nos serve, mandamos o lixo para os outros. Mas mesmo esses estão a evoluir e, portanto, precisamos de saber como podemos partilhar e caminhar mais longe. Sabemos todos que existem os 17 Objetivos das Nações Unidas que pretendem, no fim de contas, serem vetores que dão à nossa sociedade o que nós devemos fazer e caminhar para termos uma prosperidade que não seja só baseada na economia. Nesse aspecto, obviamente, aquilo que me interessa falar e partilhar convosco são aquelas 4 grandes áreas da lista sustentável que nós devemos fazer. E é claro que nisso devemos falar na energia. Nada se consegue fazer sem energia. A energia é o centro pivotal e nesse aspecto precisamos ter uma energia limpa e acessível. Água limpa e acessível, a Elvira falou, portanto, é necessário nós vermos como é que nós podemos ter água potável. Vimos naquela imagem inicial, as pessoas não têm água potável. Como é que as pessoas conseguem sobreviver num mundo desses? Temos de ter um problema da fome. Aquelas pessoas que vocês viram não tinham condições de comer e, portanto, é necessário saber cuidar. E, obviamente, o conforto. Todos nós precisamos ter a nossa internet, queremos nos comunicar e queremos ter mais e melhor saúde. E isso, obviamente, a eletrónica dá-nos esse tipo de sustentação. E, portanto, essas são as 4 áreas que eu penso que impactam e que nós devemos apostar, obviamente, no seu desenvolvimento. E, obviamente, o maior desafio de todos, e a Elvira também comunicou, é nós termos resíduos zero. Obviamente que isto é um conceito ideal, mas
como é que podemos caminhar? Como é que eu posso, de facto, caminhar e ter os resíduos zeros? É isso, no fim de contas, que eu quero partilhar convosco nesta sessão. A produção de resíduos sólidos tem aumentado, e tem aumentado de uma forma vertiginosa. Vejam a evolução de 2016, as projeções para 2030 e 2050, e reparem que existe algum controle na produção de resíduos, porque já tem formas de combustão e de reciclagem, como é o caso na América do Norte. Tem o caso na Europa, temos de facto uma grande sustentação na Europa, e somos de facto, produzimos muitos resíduos, mas reparem, aonde é que nós vamos encontrar os grandes desenvolvimentos? É onde as pessoas não têm, portanto as pessoas querem evoluir. Será exatamente na América Latina, em África. Vejam, África vamos ter de facto saltos quânticos muito grandes, e obviamente quanto mais conforto nós damos, vamos produzir mais resíduos. E depois o que acontece é, como não existe uma estratégia de reutilização desses mesmos resíduos, portanto eles vão disparar. E portanto temos a África subsaariana, temos a parte da Ásia, e obviamente são estes os países que estão hiper povoados, e obviamente há um aumento exponencial na produção de resíduos. Bem, um dos problemas que nós temos de ter, e é crucial, será no combate à fome. Nós temos, e nesse combate eu não pretendo fazer nada, mas reparem, nós deitamos fora comida enquanto outros não sabem o que estão de comer. E, portanto, há aqui um desequilíbrio. Mas, acima de tudo isto, reparem que vamos ter esta imagem. Temos muitos alimentos que vamos ao supermercado, utilizamos um código de barras e que diz que o produto está fora de prazo. É falso, porque não temos uma prova evidente de que isso aconteça e, portanto, desperdiçamos muitos alimentos, mais de 20% desses alimentos. Reparem, quando houve a crise na Grécia, os supermercados vendiam com uma redução de 70% os alimentos que estavam fora do prazo do código de barras. E, portanto, quer dizer, e isso passava o odioso para o consumidor. O consumidor comprava e arriscava se podia estar o produto bom ou mau. Ou seja, não temos uma forma de poder mitigar esses problemas. E se nós formos a falar na parte dos desperdícios alimentares, é claro que os desperdícios alimentares são onde é que eles existem mais? Nas chamadas sociedades que têm tal conforto, na Europa, claramente. Mas se vocês vissem, em termos de países, se nós considerássemos o desperdício alimentar como um país, então teríamos que o terceiro país consumidor de desperdícios alimentares seria exatamente o food waste, ou seja, teríamos a China em primeiro lugar, por uma questão de populacional, os Estados Unidos, porque gostam de gastar, e depois teríamos os outros que, os resíduos que eles deitam fora, nomeadamente os Estados Unidos e a Europa, seriam classificados como o terceiro país mais populoso do mundo. Bem, o outro problema é a água. Nós temos que ter água potável, e esta fotografia é clara, quer dizer, temos pessoas que não temos de ter a evidência e temos de lutar por uma água que seja potável. E a crise global da água, falamos na crise global da água, é uma utopia. Nós temos água para dar mais do que suficiente para mais de 6 mil milhões de pessoas. Não é essa a habitação que nós temos, a população que nós temos, mas ela está distribuída de forma desigual e demasiado é desperdiçada, poluída e gerida de forma insustentável. É isso que nós realmente temos de combater, é saber, e para isso precisamos ter sistemas de controle e de saber como podemos de facto impactar. Isso são números que nos devem chamar a atenção. Temos 783 milhões de pessoas que não têm acesso à água limpa e segura em todo o mundo. Nós temos 1 em cada 9 pessoas em todo o mundo não tem acesso à água potável, segura e limpa. 443 milhões de dias escolares perdidos anualmente devido a doenças relacionadas com a água. 80% das doenças estão ligadas às más condições de água e saneamento nos países em desenvolvimento. 319 milhões de pessoas na África subsaariana sem acesso a fontes de água potável melhoradas e fiáveis.
mais de metade das escolas primárias do mundo em vias de desenvolvimento não têm acesso à água e às instalações sanitárias. Portanto, é um sistema que nós precisamos, de facto, saber sensorizar, e é óbvio onde é que elas estão. Obviamente, são os indicadores do costume, sabemos onde é que eles estão e sabemos, obviamente, como podemos lá chegar. O outro problema é da eletrónica, como eu falei. Nós, à medida que aumentamos o consumo e temos o tal conforto dos nossos telemóveis, por exemplo, só para ter uma ideia, para eu produzir um telemóvel eu gasto 1 megajoule de energia. E isso é, de facto, muita energia, porque são os materiais que eu estou a utilizar, que são à base de silício, consomem muita energia e, portanto, é necessário nós mudarmos o nosso chip, a nossa mentalidade. Por exemplo, temos a crise agora dos chips de silício. Podemos pensar noutras tecnologias, tudo aquilo que a gente faz, e pode ser utilizado exatamente na indústria automóvel, substituindo, veja um artigo da Visão que saiu este fim de semana, em que isto é uma nova estratégia, porque normalmente nós podemos aproveitar a crise para mudarmos o nosso mindset. E já existem pessoas a pensarem nisso. Há uma firma Pragmatic com que nós trabalhamos e que utiliza coisas que a gente temos as patentes, e eles estão a trabalhar com a ARM e com a Amazon e estão a montar uma foundry que não tem nada de silício e que utiliza estes materiais sustentáveis de muito baixo consumo de energia para o fabrico das suas tecnologias. E é óbvio que se a eletrónica está associada ao conforto e ao prazer e ao lazer, é claro que nós estamos a ver uma subida galopante na produção de materiais, de resíduos de materiais eletrónicos. E aquilo que acontece é que cada vez mais, porque cada vez nós temos mais novos modelos, o ciclo de vida é bem menor. Por exemplo, a Samsung faz todos os anos 580 novos modelos de telemóveis. Tem que os vender, como é óbvio, não é? E, portanto, isso significa que o tempo de vida é curto. Uma televisão não é para 10 anos ou 20 anos, como acontecia com os nossos pais, mas é para um período curto, 4, 5 anos. Um computador daqui a 2 ou 3 anos está desatualizado. Portanto, isso significa que temos que ter uma eletrónica que seja sustentável e conformável no futuro. E, acima de tudo, temos que ter qualquer coisa. As opções de reparação que são cada vez menores. E é isso que nós temos também de mudar. Temos cada vez mais saber reparar, reutilizar e para nos poder reorganizar. Isto é o mundo eletrónico, isto é aquilo que a gente produz e quando nós vamos a ver, às vezes temos uma sensação errada. Aliás, está a ser dada agora, em todos os momentos nas televisões, quando nós falamos da eletrónica, por causa dos 5G, 6G, etc., nós começamos, pomos sempre o dedo na ferida, dizemos que os chineses, né, são aqueles que produzem mais lixo eletrónico e dizemos que a guerra é entre a China e os Estados Unidos. É a maior falsidade, porque as pessoas não têm evidência científica, porque nós não devemos falar em quantidade, mas fazer per capita, quanto é que cada um gasta per capita. E quando nós formos olhar estes números per capita, chegamos à conclusão que, afinal de contas, os poluidores somos nós, somos os europeus, com a Alemanha à cabeça, seguida da França e da Itália, e depois vem o Japão. Ou seja, portanto, nós também temos uma percepção errada do que está a acontecer. Portanto, nós próprios temos de saber como alterar os nossos comportamentos, porque nós somos uma parte do problema. E quando falamos no lixo eletrónico e nos resíduos eletrónicos, nós temos de saber que eles têm impactos na nossa saúde, têm impacto nas crianças, e nas crianças têm essencialmente, obviamente nós sabemos quais são os meios e as formas como nós temos as nanopartículas que estão no ar e que, portanto, nos vão afetar, até no próprio DNA, mas, obviamente, aquilo que nós temos de ver é nas crianças, na juventude, as pessoas que andam nesse meio ambiente, através da inalação, da pele, da amamentação e da ingestão desses mesmos materiais. Portanto, há necessidade de se fazer isso. E aquilo que as pessoas normalmente fazem e recorrem é utilizar um polímero. A melhor forma é pôr-se um polímero, acaba-se o mal e, portanto, protege-se e põe-se uma resina, o que quer que seja. Mas isso traz-nos uma outra corrente, é aumentarmos de uma forma vertiginosa o gasto do plástico. Portanto, desde o saco de transporte até à televisão, os plásticos são utilizados em muitas áreas, essencialmente também na área da saúde, onde, obviamente,
Vamos ter que continuar a usar, ainda bem para nós, se queremos ter saúde. Mas temos que pensar em formas de combater esta forma, porque o plástico em si, com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas químicos, não é solução para o futuro. A solução para o futuro temos que ir para biopolímeros, coisas degradáveis, que sejam facilmente recicláveis, mas vamos ter que utilizar na mesma os plásticos. Portanto, é óbvio que a nossa visão e a nossa promessa para o futuro tem que estar baseado numa tecnologia verde, quer dizer, adotando uma tecnologia verde sem sacrificar o crescimento digital. Que alternativas nós podemos dizer? E a outra coisa é, obviamente, que nós temos que ter um outro conceito, que é da economia circular. O que é que este conceito significa? Significa que tudo o que a gente deita para o lixo devemos recuperar e reutilizar. Ou seja, uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Se assim não for, este será o nosso planeta daqui a 50, 100 anos. Ou seja, sem futuro. Aliás, aquilo que o António Guterres dizia, né, será a latrina. Estamos a transformar o nosso mundo na latrina do mundo. Isso significa que nós temos que adotar uma filosofia diferente. A filosofia que a prosperidade é simplesmente económica, o que me interessa é o crescimento económico do que quer que seja, e, portanto, o que é que nós fazemos? Exploramos as matérias-primas, fazemos o negócio com elas, porque elas nos vão dar dinheiro, consumimos, há os utilizadores que vão utilizar esse produto, e depois deitamos fora. E acabou. E, portanto, isto significa a cadeia aberta. E alguém que vier atrás de mim que feche a porta. Ora, o que nós temos que pensar é um sistema totalmente diferente, que é um conceito diferente, em que nós devemos saber como reutilizar o equipamento, e aqui é assim, quanto menor o círculo, menor o impacto e maior o benefício. É isso que a gente tem que dizer. Portanto, a nova filosofia, a nova estratégia que nós temos que fazer, terá que ter exatamente este tipo de conceito. E isso significa que devemos, porque o acelerador e o ativador de todas as nossas transformações, como viram, são os materiais. Sem os materiais, nada se faz. Na eletrónica, na saúde, na segurança, na área da energia. E, portanto, isso significa que temos de ter algum critério no processo de seleção dos materiais, processamentos utilizar tecnologias que utilizem menos energia. A Alvira falou em silício. O silício, eu para processar o silício utilizo temperaturas acima de 1200 graus. Eu preciso processar coisas à temperatura ambiente, portanto vejam o ganho que eu vou ter se assim eu conseguir fazer. Devo utilizar menos quantidade dos materiais, daí as nanotecnologias são... É impossível nós conseguirmos sobreviver, porque significa que eu vou usar 10 à sexta ou 10 ao cubo, 1000 ou 1 milhão de vezes menos matéria-prima para fazer exatamente a mesma coisa. A Alvira falou um transistor com 10 nanómetros de espessura em silício. Eu tenho um transistor com uma espessura mínima com 10 microns de espessura. Portanto, estão a ver o escalonamento que a gente temos. Temos que pensar na substituição, desenhar novos materiais que se comportem como órgãos. Necessitamos de materiais STEM. Há uma equipa europeia, tenho orgulho de fazer isso, que está exatamente a pensar como desenhar e arquitetar estes materiais do futuro que se comportam como os órgãos e, portanto, que eu posso explorar as suas funcionalidades. E depois temos outro problema que é muito importante, que é a estratégia da embalagem. Temos que ter embalagens que sejam inteligentes e que precisam entrar em diálogo com quem vai utilizar essa embalagem. Quer na parte alimentar, quer na parte da medicina, como eu vou dizer. E, portanto, é evidente que para tudo isto é necessário aliar a nobreza científica à consciência e à responsabilidade social. A nobreza científica deve ser aliada à consciência e à responsabilidade social. A ideia é ver o mundo através da sustentabilidade e significa criarmos novas formas. Nós temos estado a desenvolver coisas no CENIMAT e, portanto, aquilo que eu gostava era de partilhar convosco algumas das coisas que a gente faz. Na parte da eletrónica, por exemplo, na parte dos óxidos transparentes, nós conseguimos funcionalizar fibras. Podemos fazer mostradores em fibras, funcionalizando as fibras e ao tecê-las podemos definir um pattern, pode ser um mostrador ou não. Isto é um projeto que a gente fez, aliás, que foi com a Logoplast. Este aqui é com a Logoplast, este aqui é com as pessoas
de Cambridge. A outra ideia é exatamente utilizarmos a eletrónica transparente de baixo custo e termos, portanto, interatuarmos com a superfície. Isto foi o que deu o prémio Horizonte Impact Award à Elvira, portanto, mas é uma ideia nossa do que nós fizemos. E, portanto, a ideia é utilizar materiais sustentáveis que substituam o silício, baratos e de fácil processamento. Isto é aquilo que nós fazemos no laboratório. A outra é termos resíduos eletrónicos zero. E isso, obviamente, chegamos muito próximo se utilizarmos esta eletrónica de papel. Porque utilizamos quantidades minúsculas de materiais que são óxidos, que são sustentáveis, abundantes, e o papel, e todos eles são recicláveis. E, portanto, isso significa que podemos fazer uma contribuição muito grande. E nós temos, de facto, 2 marcos. O marco foi na Nature Electronics em 2018, quando houve aqui as Olimpíadas de Física em Portugal em 2018, em que uma das provas, e isso é a consagração, foi exatamente o transistor de papel. Nós tivemos 400 e tal alunos de todo o mundo a fazerem uma prova de física e a base era o transistor de papel. Este é um trabalho que nós publicamos agora, que é um review de tudo aquilo que a gente faz a nível do papel. A outra ideia que nós temos é que nós estamos a desenvolver tintas, ou seja, no fim de contas, se queremos utilizar uma tecnologia barata, é usar uma impressora, utilizar as reprografias e vermos como é que a gente faz. Nós estamos a fazer estas tintas, aliás, este ano ganhamos um prémio europeu, exatamente fazermos tintas semicondutoras numa conferência maior que há todos os anos em Munique, em que, no fim de contas, é desenvolver as tintas, saber funcionalizar e, no fim de contas, ver como é que eu posso escrever de diferentes formas no papel. Também, obviamente, na área da energia, nós trabalhamos em 2 áreas principais, na parte da energia fotovoltaica e da energia mecano-responsiva, ou seja, na piezoeletricidade. São áreas em que nós podemos integrar e desenvolver esses sistemas, portanto, isto aqui na parte da piezoeletricidade, no fim de contas, transformar a energia mecânica em energia elétrica, e, portanto, isto é um exemplo de coisas que a gente faz no laboratório. Outra forma que nós fizemos, por exemplo, o Sr. Must, ele agora está a explorar também as telhas solares, mas a patente é nossa, nós fizemos esta patente. Isto ganhou um prémio que o senhor, na altura, do nosso primeiro-ministro, em 2011, no Dubai, que é a telha solar. Nós fizemos isto com a Revigrés. Infelizmente, o comendador Roque morreu, a filha chegou e disse: o meu negócio são telhas, e, portanto, telhas pura e simples, valor acrescentado não queremos. E o que o senhor Must fez em 2015, pegou nisto, isto era uma patente nacional, caiu, obviamente, e as pessoas do Economist vieram falar comigo e perguntaram, pronto, sabiam que a gente tínhamos trabalhado isto, até porque tinham visto isto já em exposição no Dubai. E eu disse, bem, isto não é solução, porque nós não conseguimos ter grandes eficiências. E o senhor Musk deu-me uma lição e disse assim, bem, eu estou-me borrifando para a eficiência, eu quero é o valor acrescentado da telha. Isto é valor acrescentado e é isso que me interessa vender. Mas nós temos evoluído. Uma das coisas que nós fizemos ultimamente foi, para além da célula em papel, foi desenvolver uma nova arquitetura para as células solares, que são capazes, mais que duplicar a eficiência de conversão das células solares. Isto foi uma grande notícia que apareceu no Expresso há cerca de um ano, em novembro do ano passado, e tivemos, em cerca de 3 meses, 3 milhões de seguidores, 3 milhões de pessoas a seguirem. Portanto, de facto, foi um facto que chamou a atenção da comunidade científica. Bem, é óbvio que também temos o efeito na saúde. A saúde é das coisas mais importantes. A Elvira já falou, portanto, na parte de diagnóstico, podemos fazer sensores de papel para controlar, por exemplo, a qualidade da água que a gente tem, e é descartável, portanto podemos deitar fora. E a outra parte que é muito importante é na parte do packaging, termos sistemas de embalagem inteligentes que claramente vão permitir eu aumentar o tempo de vida das pessoas, dos alimentos, dos produtos, e chamar a atenção do utilizador, que é qualquer coisa que vai ser, termos uma embalagem que comunica e que vai, no fim de contas, estimular a nossa reatividade.
Isso é um dos grandes objetivos que a gente tem, do Alma Science que a Elvira falou, e é óbvio, se nós conseguirmos fazer isso, com respeito ao verde, respeito à vida, respeito à economia e respeito à partilha, ou seja, não queremos que isso fique só tudo para nós, obviamente que conseguimos ter a igualdade intrusa que nós queremos para que todos partilhem dos benefícios da ciência. E, portanto, esse será, obviamente, o nosso desafio para uma melhor Europa, que, no fim de contas, não será uma melhor Europa, mas será um melhor planeta, que todos poderão beneficiar dessas vantagens que nós pretendemos cultivar. E esse, no fim de contas, deve ser a tónica e a métrica que deve responsabilizar todos aqueles que gostam da investigação ou que comunicam ciência. Porque é através destes pequenos detalhes que nós podemos dar os grandes pulos que se agigantam e que poderão transformar uma sociedade inteira, tornando-a mais igualitária e partilhando dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Sem, obviamente, ofensa a ninguém, claramente que a ciência será o alfa e o ômega e os materiais, o paradigma que nos pode ajudar a resolver todo este problema. Obrigado a todos e, acima de tudo, a quem nos financia. São os nossos projetos.